Nós vamos aqui nesse momento, meditando na palavra do Senhor, nós vamos ler no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 30 até o 33. E disse Esaú: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho. Era um cozido, né? Pois eu estou esmorecido, estou fraquinho. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ou seja, eu te dou o guisado e eu passo a ter o direito de ser o primogênito. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer, de que me adiantará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Bom, lendo esses versículos, eu até comentava com os meus filhos recentemente que existe um pecado muito grande que está no meio do povo, né? Todos nós estamos sujeitos a ele, inclusive eu também, todos nós, é claro. Quando digo todos nós, eu me incluo, né? Que é o pecado de, às vezes, nós superdimensionarmos uma situação. A gente cria uma dimensão que não existe, exagerada a respeito de uma determinada situação. Por exemplo, quando o povo hebreu foi espiar a terra de Canaã, eles voltaram apavorados e gritando: que isso? Nós somos como gafanhotos, eles são gigantes enormes. Não vai dar. Bom, no final das contas não era bem assim, né? Houve um dimensionamento muito grande, enorme, daquela situação que não era realmente aquilo ali. Eles eram grandes, mas não era tanto. Agora que nós vemos também essa superdimensão que Esaú está dando à sua questão de morrer. Se eu não comer essa comida, eu morro. Bom, todo mundo sabe que não é assim, né? Uma hora mais, uma hora menos, não mata ninguém. Então superdimensionou uma situação e acabou por tomar por tomar uma atitude totalmente descabida, vendendo a sua primogenitura. Mas como é que se faz uma coisa dessa? Como é que Esaú pode ter aceitado uma proposta tão indecente? Às vezes nós cometemos atitudes, ouvintes, que nós colocamos a mão na cabeça e falamos: mas será? Às vezes acontece. Eu fazer uma coisa dessa, às vezes acontece. Como é que você faz ou toma uma atitude que de repente você vai chorar o resto da sua vida? Como é que Esaú pode ter sido tão, eu diria, sem sensibilidade, né? Simplesmente por um prato de lentilhas. Às vezes nos perguntam: como é que você foi tão tolo, hein? Como é que você fez? Ou nós nos perguntamos: como é que nós fizemos uma coisa dessa? Como é que Esaú fez uma coisa daquela? Alguma vez você fez alguma coisa parecida com essa, ouvinte? Alguma vez trocou, de repente, coisas muito mais valorosas por coisas que não faziam sentido algum? Às vezes impensadamente fez alguma coisa, não é, que não deveria ter feito. Mas como é que eu fiz isso? Será? Alguma vez você vai dizer: não, eu nunca fiz isso. Mas se você parar e olhar a situação, de repente em algum momento da vida você vendeu sim o seu direito de herdeiro de Deus por alguns momentos de prazer carnal. Não é? E aí, fez ou não fez? Eu sempre digo que às vezes é fácil para nós criticar, né? A gente critica Esaú, a gente critica Jacó, a gente critica até Abraão, né? Às vezes nós mandamos a lenha em Abraão, né? Abraão, imagina, o homem que... Quando na realidade, ouvintes, o que nós temos que fazer às vezes é parar, olhar e ver se nós não estamos fazendo a mesma coisa ou se nós não faríamos. Porque às vezes nós faríamos. Quantas vezes nós agimos de forma incorreta? Quantas vezes nós priorizamos o nosso prazer, a nossa comodidade, o nosso interesse, em vez de nos empenharmos em coisas de Deus ou para Deus, deixando às vezes nos santificar e tomando atitudes às vezes tão difíceis até de falar, né? Quantas vezes você mentiu para adquirir uma coisinha que parece tão boba ali, que não serve para quase nada. Então, nesse momento você preferiu mentir para adquirir uma determinada vantagenzinha. Nesse momento você está vendendo o seu direito de primogenitura. Nesse momento você está deixando, até que você se arrependa e reconstrua a situação,
você se humilhe perante o Senhor, você está deixando. Não, porque filho de Deus não mente. Às vezes é um roubo, às vezes é uma coisa considerada pequena, às vezes é uma crítica, às vezes é uma injustiça que se faz. Cada vez, ouvintes, que nós praticamos uma atitude que nos afasta de Deus, nós estamos tomando a atitude de Esaú, não é? E nós temos que ser crentes cada vez mais comprometidos com Deus. Nós temos que ser pessoas cada vez mais firmes em Deus. Pessoas que não se vendem, pessoas que não trocam, pessoas que não fazem negociatas a troco de coisas perecíveis, não é? Pessoas que não negociam a sua salvação, é isso que eu estou dizendo. Pessoas que não negociam o seu direito de ser chamado filho de Deus. E às vezes a pessoa às vezes a pessoa pratica. Esaú estava numa situação que aparentemente ele achava que a maior bênção que poderia receber naquele momento era um prato de lentilhas. Não é? Dá para imaginar Esaú vendendo a bênção da primogenitura, que a princípio, né, uma das grandes coisas era ter o direito dobrado de tudo, até na herança, por um prato de comida. Dá para imaginar você trocando Deus por qualquer coisa sem nenhum valor, ou se tiver algum valor, é um valor perecível, passageiro? Eu creio que Esaú é um exemplo de alguém que nunca prioriza Deus em sua vida, ou seja, alguém que não se importa com as coisas mais significativas da vida, alguém que dá mais valor às coisas terrenas do que celestiais, alguém que não se preocupa com o amanhã, nem com o plantar o que é bom para colher o que é excelente, mesmo estando ao lado de pessoas tementes a Deus. A atitude de Esaú só veio a confirmar que ele não estava nem aí com as coisas de Deus, muito menos com as suas promessas feitas a Abraão e a Isaac. Ninguém cai de repente, mas vem caindo aos poucos, vem se afastando lentamente, vai criando seu novo conceito, sua nova forma de pensar, sua nova ideologia, vai adentrando ao campo filosófico, vai adentrando ao campo do seu próprio conhecimento, das suas próprias interpretações a respeito de Deus e da vida, né? Num determinado momento, a oportunidade vem e a pessoa cai feio, e o pior, muitas vezes não encontra forças para se levantar. Na realidade, até mesmo porque nunca esteve totalmente de pé. Então, ouvinte, a gente olhando a situação de Esaú, a gente lamenta, né? Mas como pode uma coisa dessa? É verdade, com toda razão a gente lamenta, porque como é que pode uma coisa dessa mesmo, né? Mas a gente tem que parar e olhar para ver se a gente não faz a mesma coisa. Se a gente não faria a mesma coisa, não é? Então, em nome de Jesus, ouvinte, levanta a sua cabeça. Levanta a sua cabeça. Preste atenção nas suas atitudes e não seja aí um Esaú. E pense sobre a sua vida, para que de repente você não pare e olhe para você mesmo e diga, não sei como eu fiz isso. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando, não sei como eu fiz isso. Como é que eu pude fazer isso? Então não faça. Não faça mesmo. Preste atenção em tudo. Preste atenção para ver se de repente você não está trocando a sua salvação por alguns momentos de ilicitude sexual, vou dizer assim, né? Por alguns momentos de prazer carnal. Preste atenção, porque muitas pessoas chorarão lágrimas e lágrimas e lágrimas e não conseguirão se levantar. Depois só vão ficar, como é que eu pude ter feito isso? Deus abençoe você, a nossa meditação com o intuito total de colocar você na presença de Deus, abençoado, guardado, né? E que você possa crescer espiritualmente, arraigado na palavra de Deus, tá bom?